Oi, Cal, bom dia, tudo bem? Eu vi sua dúvida, né, que você me enviou diretamente. Eu separei aqui duas questõezinhas para tentar te ajudar e ver se ajuda com que você sane essa dúvida, tá? Eu peguei a questão número 3 da ficha, a gente já tinha feito ela numa outra videoaula, mas eu acho que vai ser interessante porque entra naquilo que você falou um pouco, sabe? A sua pergunta foi especificamente se f do f de x é igual a g de x. Então vamos tentar fazer duas coisas em relação a isso para a gente entender direitinho, tá? Ó, primeiramente aqui o que a gente tem? A gente tem uma f, tá aqui a minha função é f, e a gente tem uma função g, tá aqui ela. Então esse é o primeiro caso. Aí entra um pouquinho no que você falou, porque que é f de g de zero. Tá faltando um parênteses aqui, ó. Ó, então é f do g de zero. Então primeiro eu vou calcular o g de zero, e aí a gente vai ter g de zero é igual a 3 vezes zero mais 7. Então, g de zero vai ser igual a 7. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar f, só que o meu g de zero eu já sei que é 7. Então, eu vou calcular o f de 7. O que você está fazendo é função composta, só que aplicada nos pontos, né, específicos. Então, você vai ter que fazer o f de 7. O f de 7 é igual a 5 vezes 7 mais 2. Então, o f de 7 é igual a 35 mais 2, 37. Então, esse é o f de 7. E, para esse segundo caso aqui, ó, eu tenho que começar calculando a minha f de 1. Então, eu pego a minha função f e coloco ela no 1. Então, f de 1 é igual a 5 vezes 1 mais 2. Então, meu f de 1 é igual a 7. Depois que eu calculei o f de 1, aí eu vou ter o seguinte, ó, g de f de 1 é o que ele queria que calculasse. Esse f de 1 a gente já tem, então eu vou calcular g do f de 1. Só que quem é f de 1 que a gente já achou? 7. Então você vai calcular o g de 7, tá? Isso não me faz calcular nem descobrir, perdão, a g e nem descobrir a f. Faz com que a gente utilize a g composta com a f composta com a g, só que aplicada nos pontos, tá? Então eu vou calcular g do 7, que é igual a 3 vezes 7 mais 7. Então, a g do 7, 3 vezes 7, 21, mais 7. Então, minha g de 7 é igual a 28. E aí a gente conseguiu fazer as funções compostas aplicadas nos pontos. Eu não achei a lei de formação da minha função composta. Eu acho que o que você estava perguntando tem mais relação com esse exercício aqui, ó. O item 22. Ele me dá uma f de x e ele me dá uma f de g de x. Ele já me dá aqui uma função composta. E a partir disso ele pede, então, para a gente descobrir a g. Aí eu acho que bate com a sua pergunta, porque a sua pergunta foi o seguinte: a f da f de x é igual a g de x? Só que ao invés de x você usou a f de 1, que dava f de 1 dava 2. Aí você perguntou se a f do 2 era igual a g de x. E daí eu já te adianto que não necessariamente vai ser. Não necessariamente, tá? Não é sempre. Pode ser que em um caso ou outro específico, pode ser que isso valha. Mas eu não posso dizer que f do f de x, quando eu faço f com a f lá dentro, eu vou encontrar g de x. Não necessariamente é nessa ordem e isso que a gente encontra, tá? Depende da função. O que a gente vai ter? Ó, ele te deu a f e ele disse que a f com a g dentro dela é igual a 2x menos 5. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa primeira informação que ele deu. Ele falou assim, ó, nessa composta aqui, o que ele está querendo me dizer? Que ele pegou a função f e jogou dentro dela a g. É o que eu vou fazer, ó. Vou escrever f de x igual a 2x menos 1. Eu peguei a minha função f. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função f e vou jogar g dentro dela. Então, nós vamos ter f de g de x é igual a 2 vezes g de x menos 1. Então, no lugar de x, eu substituí por g de x. Ó, tá? Então, quem é f de g de x? F de g de x é 2x menos 5. Isso tudo tem que ser igual a 2 vezes g de x menos 1. Como que eu quero descobrir a g de x, eu vou isolar ela. Então, vamos ter 2x menos 5 mais 1, que é igual a 2 g de x.
2x está aqui, menos 4 é igual a 2g de x. Continuando aqui, ó, vamos ter que g de x é igual a 2x dividido por 2, passar o 2 dividindo todos os termos ali, 4 dividido por 2. Então, a minha g de x é igual a x menos 2. Essa é a minha g. Se eu faço f da f, não necessariamente eu vou encontrar g de x, tá? Pode ser que em algum caso específico, em alguma função, você encontre que f do f de x é igual a g de x. Pode até ser, tá? Mas não necessariamente eu posso afirmar que isso vale para todas as minhas funções. Toda vez, então, professor, que eu faço f do f de x, eu encontro a g de x? Não necessariamente. O que você está encontrando é a f com a f dentro dela. F composta com a f, ok? Beleza? Então tá bom. Qualquer dúvida, poste lá pra gente. Vamos continuar conversando. Obrigada, viu, pela sua participação. Beijo, bons estudos.